Uma casa de amor. Bom dia a todos, os companheiros aqui presentes. Bom dia quem nos acompanha de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, deste horário. Hoje, com uma alegria muito grande, temos a nossa companheira aqui, Rosângela Boren, amiga nossa do Leon Denis, amiga nossa da obra social Antônio de Aquino, associada ao Leon Denis, amiga de muitos anos, né, Rô? Um prazer muito grande, ela vai nos falar do Livro dos Espíritos e, na hora do passe, o nosso companheiro Léo vai nos falar do Evangelho. Teremos hoje a nossa reunião da tarde, das 5 da tarde. O tema é o mesmo, do Livro dos Espíritos. Sempre lembrando que às quartas-feiras temos as nossas reuniões públicas. Quarta-feira temos o trabalho do passe de cura, que funciona nos 3 horários, na reunião das 10 da manhã, das 3 da tarde e das 7 da noite. Quem achar que está com alguma dificuldade, seja ela física, seja ela emocional, a gente sempre aconselha que ao final da reunião permaneça no mesmo lugar, que o médium da casa irá conversar e ver da necessidade do encaminhamento para o passe de cura. Lembrando sempre que virmos à casa mais vezes por semana, e não somente uma vez, e muitas vezes isso nos cura. A gente estar aqui nesse ambiente onde os bons espíritos estão trabalhando em nosso favor, estar nesse ambiente de paz, de calma, de muito amor fraternal, tudo isso nos acalma, nos equilibra. Muitas vezes chegamos aqui com a dorzinha de cabeça enjoada, uma dorzinha na coluna, e a gente sai se sentindo melhor. Foi a palestra que ouvimos, foi o passe que tomamos, é o copinho da água fluidificada. Tudo isso faz parte de um tratamento para nós. E se pudermos fazer esse tratamento mais vezes por semana, melhor ainda, né? Que a gente vai ao médico, vai de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas na casa espírita não, a gente pode vir até todo dia se quiser. Tem tratamento todo dia. Então, quanto mais viermos, mais vamos nos curar. Então, esse é o importante de nós percebermos que a vinda à casa espírita é um benefício enorme para todos nós. E aqui tem trabalho e tem estudo a semana toda, de domingo a domingo. Temos muitos cursos, é só nós escolhermos o dia e o horário que mais nos aprouver e a gente começa a participar. Para fazermos os cursos, temos os livros lá na nossa livraria, a preços muito bons, que a Cristina divide em 2, 3 vezes, conforme a nossa necessidade. E vamos estudar. Doutrina espírita requer que a gente estude. Espírita é aquele que estuda. Não é? Não é aquele que vem só uma vez por semana à reunião pública, não. O espírita tem que estudar. E estudar faz muito bem a gente, né? Nos acalma, nos equilibra, nos prepara para enfrentarmos as nossas dificuldades diárias, que não são poucas, não é isso? Temos hoje, sábado, o nosso trabalho da obra social, que está correndo lá em cima, a todo vapor, com muita gente ali participando, muitos pais, muitas crianças, muitos jovens, todos separados, as crianças e os jovens separados por idade, cada um com seu grupo de evangelizadores. Não, a gente sempre lembra que evangelizar a nossa criança nos ajuda muito a nós, pais, avós, nós que temos criança sob os nossos cuidados, porque eles aprendem muito na evangelização. A evangelização colabora na educação que nós fornecemos às nossas crianças. A evangelização faz a criança se tornar mais consciente, já desde pequenininha, do que ela deve, que não pode fazer. Então, tudo que é útil para eles, nós temos que aproveitar. Então, vamos trazer as nossas crianças para a evangelização, certo? E vamos iniciar a nossa reunião. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho. Estamos no capítulo 23, Estranha Moral.
Mais uma vez, tem um assunto aqui que é um pouquinho difícil de entender, mas quem tem o Evangelho em casa vai ler a lição completa e vai entender perfeitamente, além de que na hora do passe o Léo vai nos dar uma explicação sobre isso. É o capítulo 23, o item 9, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, e ele diz assim: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. É claro que isso requer uma reflexão, certo? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, vamos pensar na doce e meiga imagem do Cristo. Querido Jesus, nosso mestre e amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo primeiramente por podermos estar aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos abraçados, tanto pelos companheiros aqui presentes, como pelos espíritos amigos que aqui trabalham, Senhor. Ficamos muito agradecidos por ter nos intuído amanhecer tão bem o nosso sábado, vindo estudar a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nos acalma, nos equilibra. E te pedimos, Senhor, que envolva os companheiros que vão nos dirigir a palavra, envolva cada um de nós, aliviando, Senhor, os nossos pensamentos, melhorando a qualidade dos nossos sentimentos, para que os esclarecimentos aqui nos oferecidos possam calar bem fundo no nosso coração, para que possamos cada vez mais melhorar as nossas escolhas, as nossas palavras, as nossas atitudes, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Senhor, com nosso coração muito agradecido, nós pedimos a Tua permissão, a permissão dos espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente e a permissão de Deus nosso Pai para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Livro dos Espíritos, nós estamos na segunda parte, no capítulo 4, e hoje a nossa companheira Rosângela vai nos falar da sorte das crianças depois da morte. Eu vou ler uma questão. A questão 197. Kardec perguntou assim: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E os espíritos responderam: algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Senhor Jesus por estarmos reunidos em seu nome. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, com amigos muito queridos, de décadas, e sabendo que nós estamos numa casa abençoada por Jesus, sem dúvida nenhuma. E hoje nós vamos conversar um pouco, e eu vou logo pegar um ganchinho na conversa no iniciozinho que a nossa querida Gracildes fez, minha amiga de décadas realmente, Leozinho também. Leozinho eu vi pequenininho, gente, olha isso. Pegando um gancho dela, ela falou duas palavras muito importantes: cura e estudo. São duas coisas que estão super ligadas, porque a gente não consegue a cura sem o estudo. Nós temos um amigo espiritual lá no céu, Inácio, e ele falou uma vez que a gente precisa... O que está doente na gente? É o corpo ou é o espírito? É o espírito. Então, primeiro, o espírito precisa ser curado. Como é que a gente cura o nosso espírito? A gente cura o nosso espírito conhecendo a verdade. Qual é a verdade? É a verdade de Jesus.
quando ele veio, ele trouxe uma série de informações, trouxe uma série de colocações e falou para nós, ó, eu não vou poder falar tudo, mas lá na frente eu vou mandar um Consolador prometido e ele sim vai completar e vai ajudar vocês a entenderem de forma definitiva o que eu vim dizer. E aí nós estamos aqui estudando o Consolador prometido, que é a abençoada doutrina espírita, que nos ajuda a entender que nós somos espíritos imortais. Primeira coisa que tem que ficar muito bem compreendida é a imortalidade. Por que a imortalidade é importante? Nós vamos falar sobre sorte das crianças após a morte. Mas pensem comigo, pensem comigo. Como é que a gente justifica uma criança que nasce sem o braço? Uma criança cega, que já nasce cega, como é que a gente justifica? Não tem como, seria uma imensa injustiça desse Criador que fez esse universo perfeito, maravilhoso, de uma imensidão que a gente sequer imaginava. Quanto mais a gente vai descobrindo recursos tecnológicos para o universo, mais a gente vai descobrindo que esse universo é muito maior do que a gente pensava. Até pouco tempo nós tínhamos o Hubble, que era o único telescópio que estava lá no espaço de grande porte, e passava para a gente uma série de imagens que eram encantadoras, maravilhosas. Nossa! Em setembro do ano retrasado, faz 2 anos agora em setembro, foi lançado um chamado James Webb, que de tão grande foi fechado. Ele abriu lá no espaço. E ele está mostrando para a gente que, ó, e vai, cada vez que ele avança vai mais. Nós estamos descobrindo muitas e muitas, como nós estamos na nossa Via Láctea querida, muitas outras constelações, nebulosas, sistemas solares. Só no nosso já são muito mais do que a gente imaginava. Então a gente vai vendo que um pai que faz isso tudo funcionar de uma forma perfeita. Eu lembro quando eu era do ginásio, no meu tempo tinha ginásio, de vocês também, a maioria, né? Então era assim, a professora explicando sobre os planetas, explicou que a Terra fazia o seu movimento de rotação e de translação em torno do Sol, assim como os outros planetas. Então aquilo tudo, e que não tinha menor perigo de baterem, porque eram calculados com uma grandeza matemática perfeita, não tinha o menor perigo de ter colisão. E a força magnética que mantinha eles, cada um atraído pelo Sol, mantinha eles naquela órbita. E aí eu ficava pensando, gente, como assim? Ela falava, se desviar 5 centímetros tem perigo de colisão, está tudo certinho, está tudo certinho. Um ser criador, como está na nossa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec fez, que é Deus? E a resposta foi inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então esse ser maravilhoso que criou o universo, como é que ele vai fazer uma criança nascer cega? Que maldade é essa? Não tem justificativa. E aí veio, mesmo que Jesus tivesse dito para o Nicodemos, Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Mas como é que é isso? Ali ele estava falando de duas situações, o nascer de novo mesmo e nascer de novo em espírito, começar a entender como ser imortal que nós somos. Se a gente olhar a reencarnação, se a gente olhar o primeiro ponto, que tem que ser muito bem compreendido, que é a imortalidade, a gente vai parar de fazer uma série de coisas que a gente faz e que nos atrapalham muito. Uma delas é comparar a nossa realidade com a realidade daquele meu amigo. Por quê? Porque cada um está colhendo aquilo que semeou. Então, se aquela criança nasce com essa dificuldade, para nós é muito triste, mas para ela é a salvação. A gente não sabe o que aquele espírito fez para merecer uma dificuldade tão grande. Para merecer, por exemplo, morrer em tenridade. Morrer novinha, morrer criança, não é um castigo, É a lei funcionando. Que lei? A lei que rege a nossa vida de espírito imortal, que é, para o nosso estágio evolutivo, a lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, e o meio da gente passar por essa lei e aprender é a reencarnação. E todos nós aqui estamos reencarnados. Mais uma vez. Então, nós somos espíritos imortais que estamos reencarnados. Olha só. Aí eu vejo, nossa, mas o Léo tem uma vida tão diferente da minha. Tudo dá certo, o meu dá tudo errado. É a lei.
Ah, fulano é lindo, eu sou tão estranho. É a lei. Tudo isso é a lei. Algumas coisas, fazendo as escolhas, como a Gracildes comentou no início, que o estudo vai ajudando a gente a rever as nossas escolhas, alguma coisa a gente consegue ir mudando. Inclusive o estudo nos ajuda a compreender. Isso é fantástico, compreender os mecanismos da vida. Porque nós temos mecanismos que regem a vida. A nossa vida de relação, a nossa vida de ser encarnado, com o entendimento da imortalidade, todos somos. Então quer dizer que ninguém morre? Não. O Espiritismo literalmente matou a morte, ninguém morre. Nós chamamos aqui, nós andamos lá por cima e eu vi. A cozinha é Elvira Gonçalves, tem uma sala de atendimento que é a Lúcia Moreira, tem ali a livraria que é o Chico Panfiro, a casa chama o Chico Panfiro. Todos eles estão desencarnados. Por que a gente faz homenagem para eles? Porque sabe que estão vivos. A gente não pensa em Jesus? Jesus viveu na Terra, Jesus foi encarnado. Por que a gente pensa em Jesus? Porque Jesus está vivo. Então a gente precisa ter isso como certo. Não tem morte, nenhum de nós morre. Olha só, então, somos seres imortais, não morremos. Somos seres que estamos reencarnados mais uma vez, com a finalidade de progredir e nos colocarmos em condição de fazermos a nossa parte na obra da criação. A primeira parte que eu tenho que fazer na obra da criação é o meu próprio progresso, porque cada um de nós vai gerenciar seu próprio progresso. Então, olha só, quanta coisa a doutrina vai nos trazendo para ajudar a gente a compreender muito mais e reclamar muito menos. Nossa, eu não dou sorte. Que sorte? A lei é de causa e efeito, semeadura e colheita. Então não tem sorte. Olha que coisa incrível, gente. Ah, quer dizer que não tem alguém que foi mais sortudo do que eu? Não tem. É colheita. Nossa, mas aquilo foi horroroso, foi horroroso. Foi horroroso. Ninguém está dizendo que as nossas dores, as nossas dificuldades não vão doer. É horroroso, mas é colheita. É nós hoje, quando a gente vai reencarnar, a gente tem lá, muitos de nós, a maioria de nós, tem possibilidade de ajudar no planejamento da encarnação. Aí a gente vai lá, mais ou menos, faz um norte lá dos pontos principais da chamada espinha dorsal da nossa reencarnação. Mas durante a encarnação a gente pode fazer escolhas que vão nos afastar profundamente daquilo que a gente planejou. É com a gente. Imagina uma pessoa que não tem a menor noção de que é um ser imortal, de que está reencarnado para poder se reharmonizar com a lei de Deus e que tem a ferramenta incrível do Consolador prometido, que é o próprio Jesus, que volta para nós. Tem essa ferramenta para se ajudar. Imagina uma pessoa que não tem essa visão e perde um ente querido. Perde, porque aí perde. Se não acreditar na imortalidade, perdeu. Então a gente precisa entender o benefício que é para nós o conhecimento da doutrina espírita. Para isso a gente precisa conhecer e pensar em que isso que eu estou aprendendo da doutrina espírita vai ser importante para a minha vida. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Eu preciso pensar nisso. Senão não adianta nada qualquer esforço que eu faça para estar na casa, para ajudar, para participar, para trabalhar, se aquele estudo não servir para que eu reveja as minhas escolhas e os focos, e o foco em geral, a linha de foco que eu estou dando para a minha vida. Com a ajuda da doutrina, com o conhecimento que a gente vai conseguindo nos estudos que a casa oferece, a gente vai tendo mais condição de compreender mais e melhor e de, na nossa própria vida, aplicarmos mais e melhor. E qual é a consequência da gente aplicar mais e melhor? É muito simples. A gente começa a ter uma vida muito melhor, interiormente falando. Por quê? Se eu estiver realmente estudando e buscando trazer para o meu dia a dia, eu vou entender as pessoas melhor, eu vou compreender melhor as pessoas, vou ter condição de julgar menos. Vamos combinar que não julgar é ruim, é beça, né? É difícil pra caramba, porque a maioria das vezes a gente se pega julgando, né? Quando a gente vê, já julgou. Aí a gente, não, peraí, não posso julgar porque tem que lembrar sempre daquela passagem que trouxeram a mulher adúltera para Jesus, que ele estava lá desenhando na areia,
E aí falaram, Senhor, aqui, ali, foi pego em adultério. Na época, quem fosse pego em adultério, só a mulher. Porque na época não se considerava que o homem era adúltero, era só a mulher. Então a mulher que foi pega em adultério tinha que ser apedrejada até morrer. Jesus olhou e falou, tá certo, ela tem que ser apedrejada mesmo. Ficou lá desenhando, tá certo, tá na lei, né? Então vamos fazer o seguinte, quem de vocês estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Acabou, gente. A autoridade moral de Jesus, a vibração de Jesus. Quando ele falou isso, as pessoas não tiveram coragem moral de jogar pedra. Cada vez que a gente tiver a sensação de julgar alguém, um parente, um amigo, um colega de trabalho, aqui na casa, que não é porque a gente está aqui que a gente não julga, né, Léo? A gente julga. Vamos pensar nisso. Será que eu posso atirar essa pedra? É diferente da gente compreender. É diferente. Reconhecer que há uma dificuldade naquela situação. Que aquela ação criou uma dificuldade, que aquela pessoa tem uma certa dificuldade. Isso é uma coisa. Mas aí eu procuro compreender, procuro ajudar, procuro acolher. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer uma semeadura melhor, para que eu tenha uma colheita melhor, no meu dia a dia, hoje. Porque a lei é essa, espíritos imortais, reencarnados, com o planejamento reencarnatório feito, a sua espinha dorsal, os fatos principais feitos na base da lei de causa e efeito, ação e reação, a cada ação corresponde uma reação igual em sentido contrário. Eu disparo a ação, falava o Chico, estou escravo da reação. Alguma coisa pode mudar isso? Pode. Emmanuel, Meimei e a própria lei de Deus nos fala que pode. Porque quando eu me afilio ao bem sincero, ao bem do próximo, quando eu me afilio a isso, eu diminuo as causas da minha dor. Por quê? Porque eu mesma vou modificando em mim as minhas atitudes. Quando eu me preocupo com o meu próximo, movimento recursos para ajudar o meu próximo, dou o meu tempo, a minha presença, estudo sinceramente, procuro me modificar, eu estou modificando o meu ser. Eu, espírito imortal, estou me modificando. E aí as provas também vão se modificando. Então, o bem é uma situação, em toda a sua amplitude, que diminui essa colheita do nosso passado, que era um passado mais ignorante. Até porque na época de Moisés, era olho por olho, dente por dente, fez, leva. A gente ficou com isso tão arraigado, que hoje em dia tem gente que ainda acha que fez, leva. De tão arraigado que isso está em nossa alma. Porque nós somos espíritos imortais, estamos reencarnados. Certamente passamos por Moisés, certamente passamos por Jesus. Sabe Deus quantos séculos e séculos, milênios, nós temos de vida como espíritos. Esse processo é um processo lento, mas agora, nessa encarnação, a gente tem que parar e olhar, peraí, que reação é essa? Nós temos o Livro dos Espíritos, que o nosso querido Altivo sempre dizia que nós devíamos conhecer o Livro dos Espíritos, que trazia as leis divinas, e o Evangelho, que traz o Cristo, a moral do Cristo. Esses dois livros já bastariam para que a gente se redirecionasse em relação à vida. Então isso é uma coisa importante de nós entendermos. Nós temos o conhecimento da doutrina que nos ajuda a rever a escolha. Mas aí vai falar que eu sou bobo. Eu fui lá e quis fazer direito e falaram que eu era bobo, estava gastando a cada um segundo suas obras. Eu só tenho que me importar por aquilo que me afete ou que eu faça para os outros. Só me afetou, como é que eu vou reagir? Porque não importa o que aconteça conosco, importa como nós vamos reagir. Isso é fundamental. Então, não sou eu que falo isso não, é doutor Bezerra, não importa o que aconteça com a gente, importa como a nossa reação ao que aconteça. Então, aconteceu uma coisa, minha primeira reação é discussão, não quero mais isso para mim, peraí, vou conseguir de imediato? Não, vou conseguir devagar, mas vou conseguir. Tudo isso que a gente está trazendo aqui tem assim muito a ver com, por incrível que pareça, com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque a gente, ao longo da nossa vida, num planeta como o nosso, que é um planeta de prova e expiação, e a gente está vendo como é de prova e expiação, né? Quantos e quantos países estão em guerra, guerras claras, declaradas,
todo mundo sabe. Outros tantos também estão em guerra, mas são guerras civis. A nossa cidade vive uma guerra civil. Quantos? Então, nosso país, nosso planeta ainda tem muitas dificuldades. Nós vamos caminhar para a regeneração? Estamos caminhando, nós estamos caminhando, não há dúvida. Mas, por enquanto, nós temos uma caminhada ainda bastante difícil. E a doutrina vai me ensinando a fazer escolhas, mesmo que a gente se torne diferente dos outros. Mas a gente interiormente sabe por que a gente está mudando, sabe por que a gente está fazendo aquela escolha. Dentro de nós sabemos os motivos que nos levam a isso. Então, quando a gente passa uma dor aguda, uma perda de um ente querido de uma forma violenta, de uma criança, uma doença grave, ninguém diz na doutrina que aquilo é besteira, irrelevante. Não, dói. Mas quando a gente entende que dói, que é a dor, que é uma prova até de confiança na fé que nós professamos, isso já muda um pouco o aspecto e a intensidade da dor. Eu acredito que a maioria de nós aqui já tenha tido perda de entes, né? Ou essa separação pela desencarnação, mas todas as vezes, vou falar uma coisa para vocês aprenderem, que isso eu uso direto, todas as vezes que eu perdi um ente querido, que o altivo me abraçava e ele falava no meu ouvido, aí, hein, ganhou mais um amigo do lado de lá. Primeira vez que ele falou isso, eu fiquei, tu sabe, eu posso falar, fiquei muito irritada, falei, como assim ganhou mais um amigo do lado de lá? Eu estou aqui cheio de dor, vem falar no meu ouvido que eu ganhei. Depois eu entendi. Ele estava me dizendo de outra forma que aquele ser não tinha morrido, só tinha ido do lado de lá, era mais um amigo. E aí no final, quando ele ainda estava encarnado que isso acontecia, eu já ficava com o ouvido para ele falar. E ele falava e eu já gostava de ouvir. Olha como muda. Doía, sempre doeu e sempre vai doer, porque isso também é milenar em nós. Nós não lembramos, mas isso é uma verdade. A gente pagava lá as carpideiras para ficar lá chorando, os caras tocando flautinha, a gente pagava. Quanto mais gente lá gritando e chorando, melhor era. A minha família, por parte de mãe, é descendente de portugueses, e tinha umas tiazinhas da minha mãe, minhas tias avós, bem idosinhas, era sempre de preto, velório era... E teve uma vez que a gente foi num velório que tinha lá umas mulheres chorando lá, contratadas para isso. Então a gente ficou por muitos séculos encarando a morte como uma coisa, mas aí o espiritismo vem, não tem morte não. Quantas e quantas vezes a gente tem perto de nós um ente querido, uma mãe, para ficar perto igual mãe, eu estou para ver, gente, né? Mãe toda hora vem perto, enquanto ela estiver desencarnada, ela vai estar nos ajudando, isso não tenha dúvida. Quantas e quantas vezes a gente sente uma presença, uma vibração diferente, uma coisa gostosa, e a gente não para pensar, é um irmão, uma irmã queridos que estão próximos de nós. Então vibra, aproveita naquele momento que a gente sente aquela coisa boa, assim como também quando a gente está muito bem, de repente dá um mau humor, é um irmão com dificuldade perto de nós, aí a gente pensa logo em Jesus. A doutrina vai nos ensinando como lidar com essa questão dos dois lados, que é uma realidade, a gente vive os dois mundos, nós espíritas vivemos os dois mundos, e o conhecimento vai nos ajudando a entender isso. Só fica assim bem claro que o que ocorre é esclarecer a razão da dor, mas a dor ainda existe e muita num planeta como o nosso. Muitas vezes a gente não está numa fase de dor, mas tem um grande amigo que está, uma grande amiga que está, e aí a gente vai ter dor também, porque a gente ama e aí dói. Então isso aí é uma coisa importante da gente ter na nossa mente, para que a gente possa avaliar qualquer dificuldade que nós tenhamos e entender o que acontece com as crianças depois da morte. Todos nós, quando desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, cada um na sua condição, colhendo as suas semeaduras e vamos caminhando. Com as crianças não é diferente. Kardec perguntou aos espíritos, nós estamos estudando o capítulo relativo no Livro dos Espíritos, capítulo 4, eu acho que é parte 2ª. Não é parte 2ª, Léo? Eu acho que é parte 2ª, que é a pluralidade das existências. O Livro dos Espíritos tem 4 partes, tá? Essa, eu acho que é pluralidade das existências. Sorte das crianças depois da morte. Então, Kardec perguntou,
O espírito de uma criança que morreu em eternidade, novinha, é tão adiantado quanto do adulto? Muito mais. E agora a gente está vendo isso mais ainda, né? Eles respondem algumas vezes muito mais. Pode ter vivido muito mais e ter ainda mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Quem tem mais de um filho sabe que cada um é de um jeito. A gente dá a mesma educação, cada um vai ter uma reação. Cada um é de um jeito. Por quê? Exatamente porque são individualidades diferentes, com bagagens diferentes. Então, aquele que está ali, que a gente olha, tão inofensivo, pode ter certeza que de inofensivo não tem nada. Logo que começa a tomar um pouquinho de si, já começa a fazer malcriação, joga chupeta longe, chuta a canela, cada um, e outros são dóceis, não fazem nada disso. Olha a diferença. Por quê? Porque são individualidades diferentes, com experiências diferentes, com bagagem diferente, com reação diferente. E às vezes os filhos ensinam os pais, conforme vão crescendo, falam coisas que a gente fala, nossa, fala cada coisa que eu fico assustado. Quem trabalha com criança, como a Valéria, sabe disso. Às vezes eles falam cada coisa e às vezes demonstram sinais de maldade, de crueldade, de intenção negativa, de bondade, de querer ajudar, de querer dar o que é seu, dar para os outros. Então são as diferenças que há. E agora, com essa movimentação para nós irmos caminhando um pouco mais apressadamente para a regeneração, estão vindo espíritos com bastante evolução já, para nos ajudar, nos impulsionar. E o Divaldo tem um videozinho circulando, que ele diz que Joana, desses 200 espíritos que estão vindo, posso estar com algum erro aí de valor, não lembro se são 200 ou 220, mas acho que são 200, Joana é o único espírito que vai reencarnar no Brasil, até porque agora ela já é nossa, né? Não tem essa história de ter, vem para o Brasil, com todo respeito. Mas outros, muitos, para a Europa, olha a Europa, gente, para a Ásia, olha a Ásia, para a África, olha, como esses países estão com dificuldades nesse momento. Tecnologia ótima, a gente recebe da Ásia tecnologia de ponta, a Europa tem uma evolução, um desenvolvimento. Lê lá A Caminho da Luz, do Emmanuel, dá uma lida até o final, para entender bem a situação do nosso planeta hoje. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Não é um livro muito fácil, mas qualquer dúvida, pergunta ao Léo. Ele ajuda, a Gracildes ajuda, a gente estuda junto, né? Estuda com a pessoa. Mas para a gente entender como é que está movimentando. Estão chegando espíritos aí que vão nos ajudar muito. Mas junto com eles também vem espíritos com as dificuldades deles. Porque agora tem que se decidir o que se vai fazer, quem vai ficar, quem vai ter que ir para um outro mundo. Para que possa aprender o que não conseguiu aprender até agora. Então, a resposta dele é que pode ter vivido muito mais e ter experiência, sobretudo se aquela criança que está ali naquele corpo infantil, que é um espírito milenar, aprendeu, progrediu, né? E aí ele faz uma outra pergunta. O espírito de uma criança pode ser assim mais adiantado do que o do seu pai? Sem dúvida. Isso é muito frequente. Não vedes frequentemente vós mesmos aí na Terra? E a gente vê, né, gente? A gente vê crianças na adolescência, na fase já crescendo, mas que foram crianças com senso moral muito mais elevado do que do pai, da mãe, muitas vezes. Crianças com um equilíbrio muito maior do que os pais têm. E aí ele faz outra pergunta. O que acontece com qualquer espírito quando desencarna? Vai para o mundo espiritual. Para onde ele vai, depende dele. Se for com muita luta, muita dificuldade, fica por aqui muito tempo, perto de nós, andando pela crosta, está cheio de espírito aí. Aqui não, que aqui não entra porque aqui é protegido. Mas quando a gente anda lá fora, a gente está dentro da proteção que a casa oferece, sem dúvida nenhuma, mas a gente está com a possibilidade de atrair pelo nosso pensamento espíritos. Quais que a gente vai atrair? Aqueles que o nosso pensamento sintonizar, porque são muitos. Aqui, por exemplo, o Emmanuel diz que a população desencarnada é pelo menos 5 vezes a população que está de encarnados agora aqui, porque eles são trazidos para serem tratados, para nos tratar. Essa é uma reunião de tratamento, de cura, que nos ajuda
na medida em que a gente presta atenção e absorve o conteúdo e usa o conteúdo do estudo, isso vai nos transformando, e a transformação moral é que nos cura, porque é o objetivo da encarnação. Então, muitos espíritos por aí. Então, ele pergunta aqui, o espírito da criança que morre pequenina, sem poder fazer o mal, pertence a essas classes superiores? Ela não pode fazer o mal nessa vida, mas se ela teve só essa vidazinha, já tem aí um sinal de que alguma coisa está acontecendo. A gente acabou de falar, e nós somos espíritos milenares, todos nós. Quando a gente voltar para reencarnar de novo, continuaremos sendo espíritos milenares numa forma de um bebê. O que é pequenininho, o que é infantil, é o corpo, porque o espírito sofre a regressão, tanto do seu perispírito quanto do esquecimento da memória, de toda a sua vida passada, para poder conviver, poder viver normalmente, mas está tudo ali. À medida que ele vai crescendo, principalmente até os 7 anos, os espíritos nos dizem que aquele ser que reencarnou recebe muito mais a influência dos que cuidam dele para o bem ou para o mal, é muito mais, assim, ele capta e adota muito mais a influência que ele recebe do que a partir daí, que ele já vai começando aí a gente vê a criança que era boazinha, chega na adolescência, nossa, que adolescente, que coisa. Depois acalma, amadurece um pouco mais, acalma, ou não. Mas por quê? Porque todos são espíritos milenares. Então ele diz aqui, por que nem pôde fazer o mal e pertence à classe de espíritos superiores? Aí ele diz, se não fez o mal, também não fez o bem. Então, a lei é a cada um segundo suas obras. Se ela morreu, coitadinha, não fez o mal, essa vai ficar num lugar de paraíso maravilhoso. Não fez nessa vida, porque morreu muito cedo. Mas a gente não sabe por que ela morreu tão cedo e nem quem é aquele espírito. Mas também não fez o bem para merecer nada disso. Por que essa resposta é assim, parece até meio fria? Porque ela está olhando para o espírito imortal. Quando os espíritos responderam a Kardec, estavam falando do espírito imortal. Tudo bem, ela não fez o mal, mas ela também não fez o bem. Ela não vai ser superior só porque morreu com um aninho. Não. Porque ali com um aninho nessa vida, mas tem mais de 2.000, 3.000, 4.000 anos de vida de espírito, ou mais, de espírito imortal, cheio de bagagem. Então, a diferença é a compreensão, quando olharmos para o neném, é que aquele ser é um ser milenar, que está voltando para a nossa convivência com a possibilidade de dar uma alavancada no seu progresso, digamos assim. Se for puro, não é porque era uma criança, mas é porque era um espírito adiantado. Desencarnou criança, é puro, mas porque ele já veio puro. Desencarnou criança, é um espírito muito inferior, está muito mal depois de desencarnado, porque ele já veio inferior, tá? E por que a vida é frequentemente interrompida na infância? Aí os espíritos responderam, a duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela está encarnado um complemento de uma existência interrompida antes do termo desejado. Quando é que isso acontece? Muitas vezes acontece, com os suicidas, porque, como eu falei antes, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um planejamento, uma linha ali, e vai andando nessa linha com as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio funcionando, a gente pode seguir bem a nossa espinha dorsal ou se perder no caminho. Então, a gente tem a nossa escolha que vai nos ajudar a receber ou perder. Com isso, eu recebo também uma dose, está aqui também, a gente vai ver, acho que um pouco mais à frente. Não, um pouco, ainda vai vir aí. Não, então já passaram. O fluido vital. Nós vamos viver 10 anos, a gente vai receber fluido vital para 10 anos. Nós vamos viver 70 anos, fluido para 70 anos. Mesmo assim, a gente também gasta, porque às vezes a gente faz umas besteiras e acaba gastando fluido para ficar firme. Se não absorve e só gasta, porque o fluido ele é absorvido pela respiração, pela alimentação, pelo passe, várias maneiras de absorver o fluido. Então, a gente ganha aquela quantidade de fluido. Do meio do caminho,
eu resolvo que eu não quero mais. Aí eu corto a minha encarnação. O restante do fluido que eu tinha para viver vai continuar comigo. Se durante o processo, depois da morte, eu tiver amparo, tiver uma chance, conseguir ser amparado e ter uma reencarnação não muito demorada, eu vou poder usar essa reencarnação para gastar esse resto de fluido, porque senão eu vou ficar com esse fluido enquanto eu tiver o fluido gastando, e vai ser para o suicida, esse é um dos maiores problemas. Eu posso também fazer uma coisa como, por exemplo, suicídios indiretos, que também me fazem sair antes da hora, uso abusivo de álcool, uso abusivo de outras drogas, dirigir correndo igual doido, não usar capacete nas situações que preciso usar, que às vezes eu estou de capacete e desencarno num acidente, porque aquilo, se eu estou toda certinha, está certo, era aquilo. Vou dar o exemplo do meu irmão. O meu irmão desencarnou já tem 50 anos, fez 50 anos, e ele desencarnou na rua do lado da casa onde o Altivo morava, e a gente tinha 2 anos e meio de centro, mais ou menos. Ele bateu com o carro às 5h30 da manhã e teve o pescoço, cortou a carótida, e aí foi embora ali mesmo. E aí a gente avisou ele, né? Avisou o Altivo, ele foi lá. Ele disse para nós depois que ele foi lá pensando assim: poxa, esse garoto tão novo, ele tinha 23 anos, tão novo, desencarnou, deve ter feito, poxa, porque 5h da manhã ele achou que ele tivesse bebido. Meu irmão era macrobiótico, não bebia, não fumava, comia com aquele richê, aquele palitinho, esqueci o nome. A comida dele era na cuia, virava assim, botava um negocinho em cima e comia com aquilo. Meu irmão era do Japão, ele veio aqui por acaso. Ele disse para nós, o Altivo, que quando ele chegou perto, ele viu um coral de jovens, espíritos jovens, cantando uma música de Roberto Carlos. Então ele teve a certeza de que ele tinha ido na hora certa. Isso para nós foi um grande alento. Por que eu estou contando isso? Porque a gente tinha uma médium chamada Anaí, da Anaí Jacinta, que era um docinho, mas ela, tudo que ela percebia, ela falava, tudo. E ela começou a consertar isso, porque o Altivo brigava com ela. O médium não pode falar o que percebe, não pode falar. Depois que meu irmão desencarnou, ela falou, ó, eu sempre achei que esse rapaz tinha pouco fluido. Cheguei a falar isso para o Altivo. Por quê? Porque ele tinha que desencarnar com provação. Os jovens cantando, recebendo ele tinha que desencarnar naquela idade. Então ele recebeu fluido para aquela idade. Então ela registrava nele pouco fluido. Então quando a gente vai viver 70 anos, 80, 90, a gente ganha fluido para aquilo. Se a gente vai fazendo alguma coisa tão útil para o próximo, a gente pode ter o que chama de moratória, um prolongamento da encarnação. Aí a gente ganha mais um pouquinho de fluido. É assim que funciona. Então a criança, quando ela vem, muitas vezes pode ser para isso, para completar o gasto do seu fluido. O pessoal fala, completar a encarnação. Na verdade, muitas vezes é mais para gastar o fluido mesmo. Mas a morte também é frequentemente uma prova para os pais. Qual é o pai que não vai sofrer com a perda de uma criança? Vai sofrer. Até nós, com conhecimento, vamos sentir. Mas vamos ter razões para continuar firme, mesmo com a dor. Porque a dor para nós, na doutrina espírita, ela tem um papel importantíssimo, ela é educadora. É dor e educação. E depois, com o tempo, mesmo no caso de um espírito que optou pelo suicídio, que muitas vezes é uma coisa que é muito difícil, porque os espíritos suicidas, eles repetem isso várias encarnações, então se libertar disso não é fácil. Todos eles se recuperam, porque todos nós fomos criados para chegarmos um dia à perfeição. E estamos todos nós caminhando. Então, o que ele diz aqui? A morte também é frequentemente uma prova ou uma expiação para os seus pais. E aí ele faz uma pergunta final, uma subpergunta A. O que ocorre com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Como todo espírito que desencarna, recomeça uma nova existência. Nós estamos desencarnados, encarnamos, vivos, desencarnamos, continuamos vivos, reencarnando vivos. Então a vida é uma só. E nós passamos fases no nosso estágio de evolução. Uma hora encarnado, uma hora desencarnado, uma hora encarnado, uma hora desencarnado, mas estamos vivos sempre. Então a criança desencarna, continua viva, e aí ela vai começar uma nova etapa. Vai ficar um tempo no plano espiritual. Por quê?
sofreu a redução do perispírito, esquecimento do passado, dependendo da idade, ainda está completo, não lembra de nada. Então ela vai ter que ter esse processo todo sendo revertido, para que ela se torne um espírito mais completo, no sentido de estar com a sua memória das outras vidas e seu perispírito em uma situação normal, e aí vai ter a sua vida caminhando, mas vivo sempre. A gente vai recomeçar a nossa vida cada segundo que a gente desencarnar e reencarnar e desencarnar, porque a gente está vivo, sempre vai estar vivo. E aí Kardec faz um comentário, eu até coloco aqui para vocês, que muitas vezes eu vejo as pessoas dizerem que pegam o Livro dos Espíritos para estudar e não estudam os comentários de Kardec. Isso é um engano. Os comentários de Kardec são riquíssimos, riquíssimos, e complementam demais o que os Espíritos trouxeram. Por quê? Kardec era um homem extremamente culto, preparadíssimo para fazer o que ele fez, para ter essa missão. Tanto que ele fez ele trabalhou e deixou para nós toda a base da terceira revelação, que é o Cristo de volta, em pouco mais de 10 anos. A gente está aí há 30, 40, 50 anos na doutrina, lutando para entender o que ele, em menos de um terço da vida da gente, menos de um terço, ele conseguiu resolver. Então, ele tem um conhecimento enorme. E ele aí faz colocações para nos ajudar a entender, nos convencermos que é isso mesmo. Eu vou ler para vocês. Se o homem tivesse uma única existência, e se após essa existência sua sorte futura fosse fixada para sempre pela eternidade, uma única existência, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre criança, sem oportunidade de fazer nada, de aprender nada, de se desenvolver? Tal ordem de coisas não estaria de acordo com a justiça divina. É pela reencarnação, a igualdade é para todos. Pela reencarnação, nós temos todos os mesmos direitos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo para ninguém. Não tem sorte, não tem proteção. Proteção todos temos igual, de acordo com aquilo que nós merecemos pela nossa conduta. Daquilo que nós queremos, que nós solicitamos, todos temos. Mas todos nós ninguém tem favoritismo. Por isso não existe sorte. Existe a lei funcionando. Os que chegam por último não podem queixar-se, senão de si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Olha como a justiça divina é rica. Temos responsabilidade dos nossos atos? Temos, mas igualmente temos o mérito pelos nossos atos. Se os meus atos, se eu cumpro a minha responsabilidade com amor, eu tenho méritos. Se eu não cumpro e não quero saber de responsabilidade, eu não tenho mais como ganhar méritos por isso, porque eu não fiz. Então, o homem tem responsabilidade, mas também tem mérito. Olha a justiça. Aliás, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência? Não é. Por quê? Não se vê em crianças dotadas de piores instintos numa idade em que a educação não pôde ainda fazer influência sobre ela, e ela já demonstra mau instinto, pega o pitrópio, pá, no chão e queda. Aí a mãe bota lá e fala, não pode mexer. Aí ela pega, olha para a mãe, pá, no chão. Já viu que está vindo um desafio ali, né? É o instinto daquele espírito imortal. E algumas delas que parecem trazer do berço a astúcia, falsidade, perfídia, o próprio instinto de roubo, de assassinato. E isso não obstante os bons exemplos que estão tendo em casa. Não temos crianças que a mãe fica até sem graça, porque não tem como justificar, porque ela não entende que é um espírito imortal com seus vícios ali. A lei civil vai absorver a criança se ela cometer alguma coisa grave. E tem até razão, porque com efeito elas agem mais por instinto do que pensando, premeditando. Aquilo está nelas, aquilo é instintivo nelas. Elas não pensam em premeditar o mal. Porém, de onde provém esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? Lendo isso aqui, eu me lembrei, na minha geração, era muito comum o termo ovelha negra, né? Nossa, é a ovelha negra da família, porque era diferente de todo mundo.
era perverso, era cruel, era malcriado, era respondão, é ovelha negra. Tudo que fosse de ruim era ovelha negra. Então a gente vê que isso sempre existiu. E de onde é que vem essa perversidade precoce, se não da inferioridade do espírito? Visto que ninguém o educou para ser perverso. Ainda é uma criança. Os que são viciosos é porque seu espírito pouco progrediu e não experimentaram ainda as consequências de seus atos infantis, mas os de suas existências anteriores, que eles trazem com eles. E assim, a lei é a mesma para todos, e a justiça de Deus atinge todo mundo. O que acontece com um, acontece com o outro, desde a infância. Claro que no período da infância não há como responder por isso, mas demonstra o que eles são, o que aquele espírito é, como ele age, como ele pensa. Isso é muito importante da gente entender. Ah, tadinho, tão pequenininho, né? Não corrige não. Ah, deixa, não, corrige, vamos corrigir. Educando, não gritando, batendo, não, educando. Você hoje vai ficar aqui, porque é fácil, não. Ainda mais a dona de casa, né, que trabalha fora, né, Hermina? Trabalha fora, tem filho, tem neto, tem isso aqui, vai, corre. Quando você vê, tá aí, o que você faz? Grita, pega o chinelo, joga. Por quê? É mais fácil para você continuar na correria. O que a gente tem que fazer é se conscientizar de que na nossa vida entrou um espírito que, se tiver as dificuldades que tem, não é por acaso, porque nós planejamos a encarnação para que todos nós possamos melhorar com ela. É isso que a doutrina nos ensina. No início sempre vai ser um docinho, a maioria das vezes. Na adolescência começa a apresentar os mesmos problemas que nós apresentamos na adolescência. Depois, com a maturidade, com uma formação adequada, vai se modificando e vai se melhorando. E se torna um ser de bem, se teve no momento que era para ter, na adolescência, na infância, na adolescência, apoio, conforto moral, que eu estou dizendo, acolhimento, orientação inclusive de uma fé que mostre para ele que existe um Deus e que aquele Deus comanda tudo. E a gente tem que aprender a viver na direção desse Deus. Quem é que mostra isso para nós melhor? É a doutrina espírita. Não tem como a gente entender todo esse contexto do progresso, entender que naquele ser tão esperado, tão querido, principalmente neto, gente. Quem tem neto sabe disso. Ter filho é bom, mas ter neto... E aí a gente pode falar neto, sobrinho neto, priminho neto. É aquela criança que chega quando a gente está madura, né, Valéria? Está até babando, Sérgio, Valéria aqui. Porque falou no neto, ela já está... Por quê? Neto é uma coisa especial, deliciosa. E aí a gente vai... vó, então é fogo. Não faz isso não briga não, tadinho. Não, chama atenção sim, corrige com carinho, orienta, esclarece. Fala para ele entender. Por quê? O que o espírito demonstra na infância é o que ele traz, é quem ele é. E a gente precisa fazer com que aquele ser entenda por que ele está aqui. Ah, mas o meu genro é evangélico. Fala de outra forma, fala que é filho de Deus, fala que está aqui para crescer, para ser um ser bonito, para fazer certo. E se a gente fazendo certo já é difícil, imagina se a gente optar por fazer errado. Então a gente tem várias formas de falar sobre Deus, sobre a reencarnação, sem falar de forma explícita, mas ajudar esse ser que está ali, sob nosso cuidado. Então, o que acontece com a criança quando ela desencarna? Ela volta a ser um espírito e ela vai viver a vida de espírito, de acordo com a possibilidade dela. Vai ter um tempo que ela vai precisar para o perispírito se ajustar, ela vai ficar criança, como tem no mundo espiritual muitas crianças. Em alguns casos, ela só estava gastando o fluido de outra vida que ela precocemente, por alguma razão, não gastou, mas a vida é a mesma, a justiça é a mesma, tudo que nós estamos sujeitos, qualquer outro ser do universo está sujeito também, porque a lei de Deus, ela é universal. Nosso Deus, nosso Pai Criador, que a nenhum de nós abandona, é universal.
Criador do universo, causa primária de todas as coisas. Então, a mesma lei que rege a humanidade encarnada no planeta Terra é a mesma lei que rege a humanidade encarnada no planeta Plutão, que da nossa galáxia, da nossa... de nós, do nós aqui do Sistema Solar. Eu apertei aqui o ponto eletrônico, aí escutei aqui, Sistema Solar. Do nosso Sistema Solar é o planeta mais evoluído, Júpiter, é a mesma lei, só que são seres muito evoluídos, então eles não precisam de muita coisa que nós ainda temos da lei, no sentido, é a mesma lei, é causa e efeito, só que os efeitos lá são quase nenhuns. Por quê? Porque todos eles já estão numa condição evolutiva. Jesus vive sob a mesma lei, só que ele é um espírito com a pureza possível de se alcançar. Então a lei praticamente não atinge, porque ele mesmo nos ensina sobre a lei. Mas nós não, nós temos uma lei ainda e temos que ter muita gratidão por entender isso. Cada vez que a gente tiver uma dor, uma dificuldade, uma luta, a gente precisa pensar, é a lei de Deus se cumprindo. Então deixa eu pensar e perceber o que eu posso fazer para amenizar esse momento. Vou ficar reclamando? Talvez não seja a melhor opção, porque aí eu só vou ficar envolvida nessa mesma vibração. O que eu faço então? Leon Denis nos diz que a gente tem que colocar o problema de frente, porque só olhar ele de frente já tira do problema o aspecto ameaçador. E vou ver qual é a melhor maneira de resolver. Mas eu não posso fazer isso com um filho? Posso. Com qualquer dificuldade que eu tenha, eu preciso sentar, tentar não agir por impulso, tentar pensar e estudar qual é a melhor maneira que eu posso fazer. Onde eu posso buscar recurso? Na casa, eu posso pedir ajuda às pessoas da casa que podem fazer um atendimento fraterno comigo. Eu posso buscar no Evangelho, posso pegar o Evangelho e buscar lá qual é a questão que eu estou com dificuldade. Procuro lá no índice, vejo se acho. Se não achar, abro ao acaso, peço inspiração ao benfeitor e pedir também ao nosso benfeitor, que é aquele espírito que conosco caminha, que antes da gente encarnar ajudou na elaboração do nosso planejamento, acompanhou o nosso reencarne, está acompanhando a nossa encarnação e quando nós desencarnarmos, vai nos acompanhar também, porque é o nosso benfeitor. Quantos e quantos e quantos dias a gente passa que nem lembra dele, nem lembra que a gente antes conhecia como anjo guardião, nem lembra que ele existe, só quando dói, aí a gente lembra. Então, ó, Deus, nosso Pai Criador, que nos enviou Jesus, nosso mestre, nosso irmão, médico das nossas almas, está no Evangelho, que ele é o médico de nossas almas. Os amigos espirituais que ajudaram a trazer essa doutrina abençoada, a doutrina em si, a casa espírita que nos acolhe, os amigos encarnados. Olha quantos, os benfeitores da casa, Antônio de Aquino, Altivo, Lúcia Moreira, Elvira, todos os nomes que estão por aí, pode chamar, pedir socorro, porque se eles não puderem, eles vão movimentar recursos na medida do nosso merecimento para que a gente seja amparado. O que a gente precisa entender é que nenhum de nós caminha só, nenhum de nós. Deus a nenhum de seus filhos abandona. E isso tem que ficar forte em nós, em todos os momentos de nossa vida, bons ou ruins, principalmente nos ruins. Nenhum de nós caminha só. Como diz o nosso amado Antônio de Aquino, que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Muita paz, meus irmãos. Foi muito bom para todos nós ouvirmos a nossa companheira. Nós agradecemos os esclarecimentos que ela trouxe, que ela possa vir muitas outras vezes aqui nos trazer essa alegria da palavra dela. Vamos passar ao segundo momento da nossa reunião, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas.
Querido Mestre Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os médiuns estarem acompanhados de seus mentores, para que possamos receber os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus. Jesus esteja com todos nós nesta manhã. O estudo hoje do Evangelho, do capítulo 23, Estranha Moral, os itens 9, 11, 12 e 13, nos fala: não vim destruir, não vim trazer a paz, mas a divisão. Uma passagem do Cristo trouxe aos seus apóstolos, aonde vários companheiros ainda têm dúvidas sobre este comentário de Jesus. Analisando a língua da época, que era uma língua muito pobre, uma língua deficitária para os entendimentos, temos que analisar esta passagem do Evangelho para a divisão que o Cristo veio falar, que veio trazer. Primeiro, temos a ciência de que o nosso tempo cronológico, ele é medido pela divisão de antes do Cristo e depois do Cristo. Além da divisão cronológica do tempo, o Cristo veio nos trazer a luta que ele fala de não trazer a paz, mas sim a divisão, é uma luta interior, uma luta a qual nós devemos vencer o homem velho, o ser humano velho e antigo que existe dentro de cada um de nós, dos nossos pensamentos arcaicos, dos nossos pensamentos retrógrados, do olho por olho e dente por dente, para a renovação. Renovação essa que só conseguimos entender a verdadeira finalidade com a visão da reencarnação. A reencarnação nos tira a máscara da ignorância e da infantilidade em nossas vidas. Estamos em verdadeiras lutas interiores de nós contra nós mesmos, vencendo as nossas más tendências, os nossos pensamentos errados, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. O Cristo veio nos exemplificar de como realmente nós devemos viver a nossa reencarnação. Somos espíritos milenares, somos espíritos imortais, mas quando estamos encarnados na Terra, num corpo físico que nos é emprestado pelo Pai, temos uma data de validade. Temos a colheita do que nós plantamos em nossas vidas anteriores. Hoje, estamos nos reunindo para estudar a doutrina do Cristo. Mas o que será que nós estávamos fazendo há 2000 anos atrás? Será que fomos pessoas boas? Será que estávamos junto com o Evangelho do Senhor? Provavelmente não. Mas sim, esta passagem do Cristo vem exatamente nos mostrar como nós devemos proceder para vencermos não a luta exterior, mas sim vencermos
a nossa luta interior, seguindo sempre os preceitos do Evangelho e junto com o nosso mestre Kardec. Antes da prece final, nós vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Pedimos paz aos que se dedicam ao trabalho com amor, por amor, e também aos que ainda não conhecem, que ignoram as palavras do Evangelho de Jesus. Pedimos que se lembrem do Cristo, do porquê estão encarnados em um planeta de dor, dor que a humanidade ainda não consegue ver. Poucos são os que conseguem sentir a maldade, a perversidade tomar conta do mundo, muito poucos percebem. Pedimos que na derradeira da vida possam pensar e imaginar o Criador dos céus e da terra. Estejam certos de que caminham em dificuldade, mas que mesmo na dor existe um pai e um filho acolhedores para resgatá-los e abraçá-los, se assim os sentirem e ouvirem. Lembrem-se de que todos caminham juntos, uns na certeza, na fé inabalável, com o pensamento voltado para o Mestre Jesus, certos de uma vida melhor, de uma vida eterna. Já outros sequer têm coragem para pensar, arrastados pelas baixas vibrações, permanecem alojados na inferioridade, descrentes, perdidos, amaldiçoados, blasfemando e condenando a si mesmos por não pensarem, por falta de fé. Que todos nós possamos rogar ao Pai, pedindo por esses que muito precisam do nosso abraço, do nosso carinho e do nosso apelo ao Pai. Paz a todos vocês. Lembrem-se de nós sempre, nas suas preces, pois aqui o trabalho continua e também não é fácil. Paz, muita paz para todos. Um guia e trabalhador do Cristo. E assim, Senhor Jesus, ao final da nossa reunião de estudos, nós só podemos agradecer, Senhor, pelas grandes oportunidades que temos tido estudando a doutrina espírita. Dá-nos coragem sempre, Senhor, força e a vontade grande de estarmos sempre aqui, de estarmos em contato com a doutrina espírita, com os livros que tanto nos fornecem esclarecimentos, encorajamentos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento, no nosso SEAP, na nossa casa de amor. Abençoa, Senhor, os trabalhadores, a todos que aqui adentrem, por amor, por vontade de amar ao próximo cada vez mais. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, em Teu nome, Jesus, em nome do nosso querido amigo altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma, e toda a coluna de espíritos que amparam a nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um de nós. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um ótimo sábado para todos.